Olá, RN! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre as desordens ou transtornos de personalidade. Quando a gente fala sobre transtornos de personalidade, existem alguns conceitos que a gente tem que ter bem estratificado na nossa mente. Os transtornos de personalidade, eles são considerados como padrões comportamentais mal adaptativos, ou seja, esses pacientes, eles vão apresentar padrões comportamentais, afetivos, cognitivos ou socioculturais que são divergentes dos padrões que são esperados como padrões habituais e normais, tá? Esses padrões de comportamento são chamados de mal adaptativos porque os pacientes que são acometidos com esses transtornos, eles não conseguem se ajustar às exigências das circunstâncias sociais, tá? Esses padrões de comportamento, eles vão afetar os pensamentos e emoções do cliente, a participação interpessoal e a gestão de impulsos desse cliente. O grande problema dessas desordens de personalidade ou transtornos de personalidade é que, apesar de o indivíduo estar inserido em uma realidade, em um contexto real, os clientes tendem a exibir uma baixa percepção do seu próprio comportamento individual. Eles apresentam comportamentos muito mal adaptativos e, em estados graves e avançados, esse transtorno ele pode se deteriorar e os pacientes podem começar a apresentar alguns elementos de psicose, como delírios persecutórios, por exemplo. O que a gente precisa entender é que os padrões de comportamento que esses clientes podem exibir, eles vão desde alterações comportamentais, afetivas, cognitivas ou socioculturais. Ou seja, em padrões comportamentais, nós teremos pacientes que irão exibir ali um poor impulse control, pacientes impulsivos, pacientes que podem apresentar comportamentos agressivos, pacientes que podem apresentar comportamentos manipulatórios ou até mesmo comportamentos ritualísticos, tá? Além disso, também temos pacientes que podem ter desordens relacionadas ao afeto. Então, eles têm uma dificuldade em exibir, em demonstrar emoções. Isso aqui é bem marcante. Além disso, eles podem ter essa labilidade emocional, eles podem apresentar essa gama de emoções, essa volatilidade emocional. Quando a gente pensa aqui no âmbito cognitivo, alguns pacientes podem apresentar dificuldade em concentração, atenção, memória e vão exibir padrões de pensamento completamente difusos, tá? Ou difíceis de compreender. E quando a gente pensar em padrões de funcionamento socioculturais, isso aqui está relacionado a desordens onde o cliente ele tem dificuldade de interagir socialmente, dificuldade com as interações sociais, seja porque eles têm um comportamento extremamente rígido, seja porque eles apresentam essa dificuldade no controle de impulso, tá? Cada uma das desordens de personalidade, elas podem afetar tanto a parte comportamental como a parte afetiva, cognitiva e sociocultural. Isso aqui vai variar de desordem de personalidade para desordem de personalidade, como nós vamos aprender nas próximas aulas. E o que nós não podemos esquecer aqui dessa aula é que clientes com desordens de personalidade ou transtornos de personalidade estão em altíssimo risco para violência e para automutilação, que é o self-harm. É importante entender que as desordens de personalidade não são consideradas como desordens psicóticas, como é o caso da esquizofrenia, por exemplo. Aqui, o paciente tem alterações comportamentais, comportamentos mal adaptativos que vão afetar ali o dia a dia do cliente, tá? Agora, quais são as causas dos transtornos de personalidade? As causas dos transtornos de personalidade ainda não foram bem definidas, tá? Elas podem ser causadas por interações genéticas ou interações do paciente com o ambiente. Algumas pessoas podem nascer com a tendência a um transtorno de personalidade que pode ser inibida ou ampliada pelo ambiente onde o cliente é inserido. Isso pode estar relacionado a fontes de estresse, fontes de bem-estar ou mal-estar que o cliente pode estar envolvido, tá? Geralmente, esses transtornos de personalidade, eles ficam mais aparentes no final da adolescência e início da idade adulta.
Eles podem aparecer também na infância, mas normalmente eles aparecem mais no final da adolescência e início da idade adulta, como é o caso do paciente com borderline. Muitas pessoas com transtorno de personalidade também podem apresentar outros transtornos de saúde mental, como desordens de humor, ansiedade, desordens alimentares, além de abuso de substâncias, tá? Então, nesse caso, os clientes acabam entrando em uma situação de dual diagnósticos, que é o diagnóstico dual, a dualidade de diagnóstico. Muitas vezes o cliente pode apresentar essa concomitância aqui entre desordens. Na próxima aula, nós vamos começar a estratificar os tipos de desordem de personalidade nos clusters, tá? E eu espero você na próxima aula.